Bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar numa ideia que, olha, vai na contramão de quase tudo que a gente aprende sobre sucesso, sobre planejamento. Totalmente. É uma ideia que desafia o status quo, né? Exato. A nossa fonte é o livro Incontrolável, A Ordem do Caos, do especialista em mega eventos Marcelo Flores. E a nossa missão aqui é investigar a fundo a tese central dele. Que é a de que a nossa obsessão por controle, por ter tudo amarradinho, sabe? Em planilhas, cronogramas, pode ser justamente a nossa maior fraqueza. E que aceitar o caos pode se tornar uma vantagem. E o autor tem muita bagagem para falar disso. São mais de 30 anos organizando eventos gigantescos, tipo o Réveillon na Paulista, a FIFA Fan Fest. Lugares onde o inesperado é a regra, não a exceção. Exatamente. E essa premissa é fascinante porque ela bate de frente com o espírito da nossa época, especialmente no mundo dos negócios, né? A gente vive na era dos dashboards, das métricas. Do planejamento estratégico de 5 anos. Isso. A gente acredita que com dados suficientes a gente consegue prever e controlar o futuro. O livro já começa questionando isso na raiz. E como ele faz isso? Ele menciona a psicologia social, que aponta o controle como um dos 5 motivos sociais centrais do ser humano. Tá lá junto com pertencimento, compreensão. Coisas básicas. É um impulso quase primitivo. A gente precisa sentir que tem as rédeas para se sentir seguro e eficaz. O problema é quando essa necessidade vira uma obsessão. Certo, ok. Vamos desempacotar isso. Para essa ideia não ficar tão abstrata, o livro usa uma anedota que é quase dolorosa de tão real. A da festa de 25 anos de casamento. Essa mesma. O casal planejou cada milímetro do evento. A festa inteira era temática, construída em volta de uma música que marcou o início do relacionamento deles. E essa obsessão com detalhe já é o primeiro sintoma da armadilha, né? A energia foi toda gasta na perfeição do plano. E não na resiliência do plano. De fato. Acharam que se tudo fosse perfeito, nada daria errado. Uma falácia clássica. Total. E o clímax da festa, o grande momento que estava nos convites, era um show de um artista cover do cantor original. Só que, poucas horas antes do evento, o artista some. Some. Como assim? Evapora. Não atende telefone, não aparece. Silêncio total. E aí o plano perfeito encontra a realidade caótica. É nesse ponto que a gente vê o que o livro chama de tentar controlar o incontrolável. Totalmente. Porque em vez de lidar com a situação ali, na festa, com os convidados, eles entram numa espiral de desespero. Saem pela cidade caçando o artista. Não acredito. Acionam advogados, checam câmeras de segurança, ligam para hospitais. Uma operação de guerra. E a festa deles, o motivo de tudo. Rolando sem os anfitriões. Exato. O resultado é desolador. Eles voltam horas depois, exaustos, frustrados, para encontrar um salão praticamente vazio. Os convidados foram embora. E a análise que o livro faz disso é crucial. O problema não foi o músico ter sumido. Imprevistos acontecem, né? O desastre foi causado pela reação do casal. A energia toda que eles gastaram tentando forçar a realidade a caber no plano original foi o que destruiu o evento. E o mais interessante é que as alternativas eram tão óbvias, sabe? O livro sugere que eles poderiam ter subido no palco. Com bom humor. Sim. Explicado a situação e chamado os convidados para um karaokê improvisado. Ou, sei lá, eles mesmos poderiam ter feito um show de dublagem. Nossa, teria virado a melhor história da festa, sem dúvida. Terem transformado o ponto de falha no ponto alto da noite. E essa é a grande lição. A virtude não está na execução cega do plano, mas na capacidade de adaptar o objetivo. O objetivo não era ter o show do cover. Era celebrar 25 anos e ter uma noite memorável com os amigos. Isso. O foco obsessivo no como fez eles perderem de vista o porquê. Ok. Uma festa de casamento é um exemplo que a gente consegue se identificar. Mas e quando a aposta é muito, muito mais alta? Quando tem vidas em jogo? Aí o livro eleva a discussão. E usa a história da Apollo 13, o caso definitivo de gestão do caos. Uma missão de 1970, que seria o terceiro pouso na Lua. Um plano com a precisão da NASA. Até que a mais de 300 mil quilômetros da Terra, um tanque de oxigênio explode. É o momento daquela frase famosa: Houston, temos um problema. O que eu acho fascinante aí
é o reconhecimento imediato do problema. Não teve negação. Acabou o plano. Morreu ali. O novo e único objetivo era sobreviver. E a criatividade que nasce dessa necessidade é impressionante. Eles se amontoaram no módulo lunar que era para 2 pessoas, não 3. Tiveram que improvisar um filtro de CO2 com fita adesiva, papelão, racionaram água a 1 copo por dia, por pessoa. E a manobra final é de uma genialidade absurda. Sem propulsão, eles usaram a gravidade da Lua como um estilingue cósmico para arremessar a nave de volta para a Terra. Um erro mínimo e... Ou eles se perderiam no espaço para sempre, ou queimariam na reentrada. Mas, peraí, a lição aqui é só sobre improviso? Ou é sobre o treinamento rigoroso que permite que esse improviso funcione? Porque um instinto sem preparo numa situação dessas seria um desastre. Essa é a pergunta-chave. E o livro argumenta que não é uma coisa ou outra. É a combinação. O preparo extremo deu a eles o repertório técnico para poder improvisar. Eles conheciam o sistema tão bem que sabiam como hackear. Exatamente. E o livro faz um contraponto brilhante com os desastres da Challenger e da Columbia. Nesses casos, a tecnologia era mais avançada. Tinham mais confiança nos sistemas, né? Muita. E a teoria é que esse excesso de confiança na tecnologia pode ter atrofiado a sensibilidade humana aos pequenos sinais, aos ruídos estranhos. Faz sentido. Na Apollo 13, tudo começou porque um astronauta ouviu um barulho e disse: "Ei, isso não está normal." Ele ouviu o alarme do instinto. Nos outros casos, os alarmes existiram, mas foram ignorados pelos sistemas que diziam que estava tudo bem. Isso me leva a um paradoxo. A mesma tecnologia que nos dá a sensação de controle pode nos tornar mais frágeis. Exato, porque ela nos ensina a não confiar na nossa própria percepção. E essa ideia de resiliência planejada me lembra de outro caso que o livro cita, mas agora no mundo dos negócios. O festival Skoll Sensation em 2010. Ah, o caso do vulcão. Um vulcão na Islândia com um nome que ninguém consegue falar. Eyjafjallajökull virou sinônimo de caos aéreo global. A nuvem de cinzas paralisou o espaço aéreo europeu por semanas. E o problema? Os DJs, as atrações principais do festival aqui no Brasil, estavam todos na Europa. O cancelamento parecia inevitável. Só que a equipe de produção tinha um plano B, né? Tinha um plano de contingência para algo que parecia um exagero, um seguro específico que cobria problemas na malha aérea. Ninguém imaginou um vulcão. Talvez uma greve, um atraso de voo. Isso. E aí a gente vê a diferença entre prever e se preparar. Eles não previram o vulcão, mas se prepararam para a consequência de um evento aéreo, qualquer que fosse. E o que eles fizeram? Acionaram um seguro, que liberou uma verba para uma operação de logística de filme, DJs cruzando a Alemanha em Ferraris, pegando trens-bala, helicópteros, tudo para chegar num aeroporto aberto no sul da Europa. E o festival aconteceu? Na data, sem atrasos. É incrível. A solução não foi tentar controlar o vulcão, mas ter a flexibilidade e os recursos para criar um caminho totalmente novo. E esses 2 exemplos, a Apollo 13 e o festival, revelam que a chave não é ter um plano A infalível, mas cultivar uma mentalidade que navega bem no caos. O que nos leva ao que o livro chama de teoria do Maverick. Ah, essa história do Maverick é ótima. Tem um toque de nostalgia que ajuda a gente a entender a mudança. O autor conta que, quando era criança, ele viu um Ford Maverick e ficou fascinado. Aí alguém comentou que o dono do carro tinha passado no concurso do Banco do Brasil e não precisava se preocupar com mais nada na vida. Nossa, essa imagem é muito forte. E ficou na cabeça dele, o carro e o emprego estável como o ápice da segurança, o fim de todas as preocupações. Um mundo que parece de outro século. A ideia de que uma escolha de carreira aos 20 e poucos anos te daria uma vida inteira de estabilidade. Precisamente. Aquele era um mundo sólido. Hoje, como diz o autor, a gente vive num mundo líquido. Tudo é fluido, mutável. Tentar aplicar a mentalidade do Maverick, do plano único, no mundo de hoje... É a receita para frustração. Exato. As pessoas, as carreiras, precisam ser como os carros modernos, flex.
prontas para rodar com o combustível que tiver disponível. Certo, a metáfora é poderosa, mas na prática isso não parece exaustivo, viver sempre recalculando a rota? Como a gente treina para ser flex sem viver na ansiedade? O livro oferece um caminho para isso, num capítulo chamado Cultive Espinhos. Que é uma ideia bem contraintuitiva. Totalmente. A gente é ensinado a buscar o conforto, a evitar a dor. O livro propõe o oposto. Ele usa a metáfora de que os espinhos não são o problema, eles são a proteção. As dificuldades, os erros, as pancadas da vida. Isso. São eles que criam a casca grossa para que as flores, os sucessos, possam desabrochar, sem serem destruídas na primeira adversidade. E ele ancora isso numa história pessoal muito forte. No início da carreira dele, um diretor de marketing disse na cara dele: O que ele disse? mude de ramo. Você não leva jeito para isso. Nesse ramo aqui de eventos, você jamais será alguém. Uau! Uma crítica que poderia enterrar a carreira de qualquer um. Poderia. Mas ele conta que depois do choque ele ressignificou aquilo. Ele transformou o que ele chama de criptonita, que podia destruí-lo, em vitamina. Incombustível. Exatamente. Aquela frase virou um motor para ele trabalhar mais, aprender mais e provar que aquele diretor estava errado. Ele não arrancou o espinho, ele o cultivou. E essa atitude resume a filosofia do livro, né? A busca pelo controle absoluto é inútil e até prejudicial. Segue a gente. E drena nossa energia. A verdadeira competência hoje é aceitar o inesperado, ter planos robustos, mas flexíveis e usar as falhas como matéria-prima para o crescimento. É se preparar para o caos e não viver na ilusão de que podemos evitá-lo. Uhum. E isso nos leva a um pensamento final que o livro deixa no último capítulo e que eu acho muito provocador. A ideia de que a batalha final não existe. Exatamente. Muitos de nós vivemos pensando numa batalha final. Quando conseguir aquela promoção, quando quitar o apartamento. A gente acredita que vai ter um momento em que vamos poder finalmente descansar. Isso, baixar as armas, se sentir 100% vitorioso. O livro argumenta que para quem tem fome de vida, de crescimento, esse momento simplesmente não existe. A linha de chegada de uma corrida é só o ponto de partida da próxima. É uma reflexão forte. E fica para quem nos ouve, em qual batalha final a gente está depositando toda a nossa energia? Será que a habilidade mais valiosa não é vencer uma grande batalha, mas desenvolver o fôlego para lutar bem todos os dias e se preparar para a próxima luta? Aquela que a gente nem sabe qual vai ser. Uma ótima reflexão para fechar nossa análise. Obrigada pela companhia. Gostou desse episódio? Já deixa seu like e se inscreva no canal Glosando para mais.